Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas funções muito interessantes no MySQL, mais precisamente funções de arredondamento de valores. Eu vou tratar nesse vídeo de 4 funções principais, Round, Ceiling, Floor e Truncate, e vou mostrar vários exemplos de código empregando essas funções. Então, vamos lá! Beleza, gente, então vamos estudar algumas funções de arredondamento no MySQL. As funções que a gente vai estudar hoje são as funções round, truncate, que não é especificamente arredondamento, mas eu vou incluir aqui também, ceiling e a função floor. Essas 4 funções aqui que são bastante úteis para a gente trabalhar com dados numéricos. Vamos começar com a função round. Função round. A função round é a função típica de arredondamento de valores. Com essa função você consegue arredondar um valor qualquer passado para a função, especificando o número de casas decimais. Vamos fazer uns exemplos. Então vamos supor que eu queira retornar o preço do livro. Eu tenho uma coluna aqui chamada preço do livro nessa tabela. Eu vou colocar um alias como preço real, para a gente poder comparar com o resultado do arredondamento. E eu vou usar a função round, que funciona assim. Round, abre parêntese, e aí dentro dos parênteses você coloca o valor que você quer arredondar. Pode ser um valor direto, ou pode ser o nome de uma coluna que tenha o valor que você quer arredondar, que é o mais comum. Então, eu quero arredondar a coluna preço-livro, por exemplo, para usar uma casa decimal. Então, nesse caso, eu ponho uma vírgula e o número 1. Então, a função round funciona assim. Primeiramente, o valor que você quer arredondar, vírgula, e depois o número de casas decimais que você quer exibir. Vou colocar aqui também um alias, valores arredondados. Beleza. Isso aqui vai ser a minha tabela de livros. E eu vou colocar um filtrozinho para não trazer todos os livros. Where preço livro, vamos supor, seja maior do que R$150. Ok. Então vou executar o código. Executado. Vamos ver o resultado. O preço real está aqui, com 2 casas decimais, porque é assim que ele está armazenado. E com a função round eu consigo exibi-lo com uma casa só, como você está vendo. E como que é o arredondamento? O arredondamento é o ideal. E como que é o arredondamento? É o arredondamento típico da matemática. Então, se o valor depois da vírgula estiver entre 0 e 4, ele arredonda para baixo, de 5 para cima ele arredonda para cima. Tá? Então, por exemplo, esse valor aqui, 271,35. Como eu mandei exibir uma casa decimal, ele vai exibir apenas o 3. Porém, como o próximo número é 5, ele vai arredondar para cima. Então, ele arredondou para 271,4. E os demais, o arredondamento mostrando apenas uma casa, tudo arredondado direitinho para baixo, porque os valores terminam em 0, né? Exceto esse último aqui que termina em 1. Beleza? Bom, eu também posso rodar essa função sem informar as casas decimais. Então, se eu tirar este parâmetro daqui, também funciona a função round. Eu vou executar, e olha só, ele exibe os valores arredondados agora sem mostrar nenhuma casa decimal. Então, não informar o número de casas equivale a informar o valor 0. E olha só, sempre que depois da vírgula for um número de 5 para cima, ele arredonda para cima. Então, 182.6 virou 183, 324.5 virou 325. Mas números abaixo de 5, como 271.35, virou 271, arredondou para baixo, e o 180.21 virou 180. Perfeito. Então, arredondamento normal da matemática para exibir os valores com quantas casas você quiser. Vou fazer agora um exemplo utilizando função agregada. Então, eu vou fazer assim. Select preço médio dos livros. Então, eu quero a média de preços dos livros as preço médio. Beleza. Também vou exibir o mesmo preço médio, isso aqui, só que arredondado. Então, agora eu chamo a função round e para ela eu passo, de novo,
o AVG preço livre. Lembrando que essa é uma função agregada que retorna a média aritmética de um valor. Eu quero com duas casas decimais, então aqui depois desse parêntese eu coloco 0,2. Então ele vai pegar o resultado disto e vai arredondar para duas casas decimais. E aí eu coloco como preço médio arredondado. Beleza. E aí eu vou colocar que é da tabela de livros. Não vou nem colocar filtro agora, porque na verdade eu estou usando uma função agregada que só retorna um item. Vou executar. Tá lá. A função agregada de média, average, retorna sempre um valor com 6 casas decimais. Mas geralmente a gente só se interessa pelas duas primeiras, principalmente quando for um valor monetário. Então, ao arredondar utilizando a função round, foi exibido o valor 207,28, duas casas decimais apenas. Então aqui, bem útil essa função de arredondamento. Beleza. Próxima função. Deixa eu colocar um comentário aqui. Função truncate. A função truncate, ela trunca o número. O que significa isso? Significa que ela apenas exibe o número de casas indicado, sem arredondar. Então, apesar de ser um vídeo sobre funções de arredondamento, essa função não arredonda. Ela corta o número para exibir apenas o número de casas que você quer. Mas eu incluí aqui porque, na verdade, ela é bem parecida com as demais funções. Então vamos supor que eu faça o seguinte. Deixa eu copiar esse código aqui. Então eu vou exibir preço do livro como preço real, e aqui em vez de round eu vou colocar o truncate, para truncar o valor. A função truncate obrigatoriamente requer que você informe quantas casas decimais você quer exibir. Vamos supor, eu não quero exibir nenhuma casa decimal, então vírgula 0. Então é valor que eu quero truncar, número de casas decimais a exibir. O que ele vai exibir aqui? Se eu não vou exibir nenhuma casa decimal, ele vai exibir o preço em reais sem os centavos. E sem arredondar. Veja que aqui a gente só cortou os centavos, a gente não arredondou o valor. Isso é importante para determinados cálculos. Então vou executar. E agora a gente tem o resultado, os preços reais aqui. E os mesmos preços, só que sem as casas decimais. Veja que não houve arredondamento de nenhum dos valores. 271 continua sendo 271, 194 continua sendo 194, não foi arredondado nem para cima nem para baixo. Simplesmente cortou as casas. Então, se eu precisar exibir a parte inteira de um número, eu uso a função truncate. Lembrando que essa função truncate não tem absolutamente nada a ver com truncate table. Vou escrever isso aqui, ó. Truncate não tem nada a ver com truncate table. Truncate table é uma função que a gente usa para limpar o conteúdo de uma tabela. Tá? Então, tem que ficar bem claro isso. Muito bom. Próxima função. Vamos trabalhar com a função floor. O que faz a função floor? Ela vai arredondar um valor para baixo. Floor significa piso em inglês. Então, indica que você está arredondando para a parte de baixo, na direção de baixo dos valores numéricos. Tecnicamente, né, a descrição dessa função diz que ela exibe o número inteiro mais próximo, inferior ao número que você está passando para a função. É uma explicação bem técnica, mas na prática o que ela faz é arredondar para baixo. Exemplo. Select floor, abro parêntese, dentro dos parênteses eu coloco o número que eu quero arredondar. Por exemplo, 63,75. Tem duas casas aqui. Posso colocar mais casas. 757. As arredondado. Vou colocar aqui um alias. O alias é opcional, só coloco para ficar bonitinho ali na saída. Então, executo e vejo o valor 63. Veja aqui, apesar da casa decimal ser um valor acima de 5, ele não arredonda para cima, ele arredonda para baixo, porque especificamente eu pedi a função floor. Tranquilo. Vamos ver um exemplo mais completinho, então, usando agora uma coluna do nosso banco. Eu quero retornar o preço do livro, arredondar para baixo o preço do livro, então eu coloco o floor aqui. Para essa função você não informa o número de casas, que o arredondamento é para baixo, independente do número de casas.
De novo, reais 100 centavos, a tabela de livros, onde o preço do livro é maior que 150. Executo. E aqui a gente tem os valores todos arredondados para baixo agora. Veja que, por exemplo, 194.7 não é arredondado para 195, é arredondado para 194. É a mesma coisa para os demais. Tá? Reais 100 centavos, mas tem uma diferença crucial entre isso aqui e a função truncate. Aqui o valor foi arredondado. No truncate ele foi cortado, ele não faz mais parte do número que está sendo exibido. Toma cuidado com isso, caso você precise passar o resultado dessa função para uma outra função. Sei lá, se estiver, por exemplo, criando um procedimento armazenado ou algum tipo de programação mais complexa. Beleza? Lembre-se que o floor ele arredonda e o truncate corta. Muito bem. Vamos ver agora o exemplo da função ceiling. Função ceiling, que é o inverso da função floor. Se o floor arredonda para baixo, o ceiling arredonda para cima. Ceiling significa teto em inglês, então dá a ideia de alguma coisa para cima. De novo, né, tecnicamente, na documentação você vai encontrar a descrição do ceiling mais ou menos como retorna o número inteiro mais próximo superior ao número informado para a função. Ou seja, arredonda para cima. Vamos fazer dois exemplos. Select, ceiling, e aí eu passo para a função como argumento o valor que eu quero arredondar. Por exemplo, 72.25. Vou colocar um alias. Arredonda para cima. Beleza. Executando, temos aqui o resultado 73. Ele arredondou para cima mesmo, olha, depois da casa decimal tendo o número 2, que em tese arredondaria para baixo se eu estivesse usando a função round. Com o ceiling ele força o arredondamento para cima, ele completa o número, por assim dizer, né? Completa o valor para cima. Beleza? E agora um exemplinho usando essa coluna preço-livro. Segundo exemplo, eu quero, em vez de floor, eu quero ceiling para todos os livros. S arredondado para cima. Arredondado para cima. Vamos executar. E agora eu tenho todos os valores aqui. Todos eles foram arredondados para cima. Veja que todos os números aqui são maiores do que os números reais que estão armazenados no banco. Lembrando que nenhuma dessas funções altera os valores no banco. É só para exibição. Ela faz o cálculo e mostra aqui. A não ser que você use a função dentro de um update, né? Retornando o valor para a declaração update, que aí sim vai alterar o valor que está no banco. Muito bom. Beleza, gente. Vimos então algumas funções. Existe uma função seal, sem o ing, disponível no MySQL. Se você executar essa função, o resultado é exatamente o mesmo da função ceiling. Então, seal e ceiling são sinônimos aqui no MySQL. As duas funções fazem a mesma coisa, tá? Existem por razões históricas, na verdade. Então, função ceiling e função seal. Beleza? Então, se você encontrar assim, já sabe que é a mesma coisa que ceiling. E para finalizar, vamos fazer todas juntas. Aí a gente coloca os valores todos um do lado do outro para comparação. Então eu vou fazer aqui um select no preço do livro, S preço real, como a gente fez anteriormente. Vou colocar um round no preço do livro. Então agora o preço arredondado com a função round. Legal. Vou deixar sem informar as casas decimais. Como alias eu vou colocar a palavra round para a gente saber qual é a função. Aí eu vou repetir a mesma história para as demais funções. Então eu vou fazer round, eu vou fazer floor, sFloor, e eu vou fazer também ceiling, sCeiling. Olha que beleza. E finalmente, truncate. Vamos colocar todo mundo junto aqui. Truncate, sTruncate. O truncate ele marca até uma cor diferente aqui. Essa vírgula não existe. Agora eu informo que é da tabela de livros. Vou colocar uma cláusula where, uma condiçãozinha, preço do livro,
maior do que 150 de novo, para não retornar tudo que tem no banco. E vou mandar ordenar também, olha que legal. Order by, preço do livro. Beleza. Então, todo mundo junto. Tá? Agora a gente vai testar essa função aqui. Ele está reclamando aqui do truncate assim. O truncate, lembra, é obrigatório, é a única dessas funções que é obrigatório você informar o número de casas. Então, eu quero 0 casas, tá? Para bater com todo mundo aqui. Agora sim, então eu executo, Ctrl Enter, e a gente tem o resultado, preço real está aqui, e o valor retornado por cada uma das funções. Veja que, por exemplo, para o preço de 174,90, o round arredonda para 175 e o floor para 174, arredonda para baixo. E o ceiling arredonda para cima, sempre arredonda para cima e o floor sempre para baixo. E o round depende do valor da casa decimal. Aqui é 0,9, arredondou para cima. Aqui é 0,2, arredondou para baixo. Olha, o 180 ficou 180, não ficou 181. Mas o ceiling arredonda para 181, porque ele sempre arredonda para cima, independente do valor da casa decimal. E o truncate, ele só mostra os mesmos números que estão aqui, sem as casas decimais, não arredondando nem para cima, nem para baixo. Então, por exemplo, o primeiro valor foi arredondado para cima, 175. O truncate mostra 174. Este valor aqui, 271,35, foi arredondado para baixo. O truncate mostra 271, sem as casas decimais. Então, tanto faz o arredondamento. Beleza? Então tá aí, gente. Nesse vídeo estudamos as funções de arredondamento de valores e também a função truncate no MySQL, que vão ser bastante úteis para vocês criarem programação mais complexa e exibir os dados de forma um pouco mais legível para os seus usuários, principalmente quando você usa funções que retornam muitas casas decimais. Então, essas funções são bastante úteis para isso. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!